dia! Estamos iniciando mais um podcast Brasil com o seu amigo que vos fala, Dale Young, e aqui ao meu lado ele, Levita Adriano, da cidade de Louveira. Pai do Senhor, já ia falar pastor Adriano, ó. Pai do Senhor, Levita Adriano, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, irmão, glória a Deus, tudo bem, Dale Young? Difícil chegar aqui? Não, a gente já deu uma adiantada ali, a hora que vi estava na região aqui, né? Então foi bênção pura. Foi bênção pura, glória a Deus. Levita Adriano, vamos fazer a pergunta que eu faço para todos que chegam aqui de primeira vez. Já quero profetizar que tu virás outras vezes também. Tá bom? Amém, Jesus, glória a Deus. A primeira pergunta que nós fazemos é: quem é o Levita Adriano? Amém. Bom, eu venho de uma criação assim católica, né? E não conhecia a palavra de Deus assim da forma que eu vim conhecendo o meio evangélico. Até meus 28 anos, dos 17 aos 25 ali que eu comecei, aos 25, comecei a conhecer a palavra de Deus através de célula, um projeto que teve da Quadrangular, com o irmão Jura, pastor Neilson na época. E ali eu conheci a palavra de Deus, né? E eu sou paranaense, nasci no estado do Paraná, tenho 35 anos, vou fazer 36 agora, dia 9, né? Dia 9. E eu iniciei assim, através de uma célula, sabe? De uma célula, ouvindo a palavra de Deus. Aos pouquinhos Deus foi trabalhando na minha vida, fui batizado na Quadrangular, não estava preparado na época. Posteriormente veio as quedas, né? Porque eu não estava preparado espiritualmente, fazendo parte de uma célula, brigando no reino espiritual, mas não tinha conhecimento. Isso me fez cair. E posteriormente eu vim a ser acolhido pelo pastor Luiz Souza no Ministério Tenda da Congregação, onde eu estou há 3 anos. E ali houve uma restauração. Ali eu comecei um projeto de reconciliação com Jesus. Eu comecei a buscar a palavra, fazia parte do louvor, mas eu fiquei 1 ano no banco só ouvindo a palavra, só ouvindo. O pastor Luiz também, ele não falou nada, ele deixou o trabalhar de Deus. Havia uma coisa que me impedia da palavra, que toda vez que eu caía, eu não me reconciliava. E uma vez eu fui numa pregação numa igreja e um pastor estava falando sobre o filho pródigo, né? Sobre a volta. E nessa volta eu vi que faltava eu me reconciliar. Aí eu até estava na igreja, assim, indo, os irmãos nem sabiam. De repente o pastor Luiz falou: ó, Adriano vem aqui na frente, vai estar fazendo uma reconciliação. A igreja, tipo, ela levou aquele choque, né? O irmão Adriano reconcilia, mas peraí, não... essa coisa. E eu estava na igreja, só que estava afastado espiritualmente. E quando eu fiz essa reconciliação, logo em seguida nós nos casamos, que a gente não estava casado. E daí Deus começou a trabalhar na minha vida. Aí eu queria só ouvir palavra. E foi um tratamento, assim, como se diz, da palavra de Deus. Aí passou 1 ano depois que eu voltei a cantar um louvor, outro. E foi vindo. Foi fluindo. Foi fluindo. Ou seja, o irmão estava dentro do templo, inserido no templo, mas não estava de fato envolvido com Cristo, apenas dentro do templo. Eu estava com orgulho, que eu não queria ir lá na frente reconciliar. E o inimigo usava isso. Ele fazia como arma para você. Ele falava: não, você está na igreja. E eu achava que eu estava, mas daí eu via a queda. Aí eu falava: peraí. Aí um dia numa pregação falou: o filho pródigo, ele teve humildade de voltar. O pastor pregava sobre isso. E ele falava assim: a reconciliação é um ato de humildade. Porque e foi falando, e o inimigo, ele afasta as pessoas. E era comigo. E eu ouvi quietinho, falei: meu Deus. Teve endereço certo. Aí eu falei: pastor Luiz, eu preciso reconciliar. Pastor Luiz, amém. Porque o pastor Luiz, ele deixou eu assim, fica aí, Deus vai tratar, né? Isso. Ele está fazendo as coisas, está aí, mas Deus vai tratar. Quando eu fui fazer a reconciliação, a igreja em si não entendeu. Que eles achavam, eles até perguntavam: você não vai cantar louvor? Você não canta mais? E eu quieto ali: não, irmão, estou só adorando, buscando a palavra de Deus, buscando. Quando eu fiz a reconciliação, foi como se quebrasse um grilhão. Tirou um grilhão. Aí depois, logo 1 mês depois, 2 meses depois, a gente casou. Aí tirou outro grilhão. Glória a Deus. Aí logo o pastor Luiz, ele vem e: Adriano, chegou o momento de voltar para o louvor. Amém, voltamos para o louvor. E foi trabalhando. Eu tinha esse orgulho dentro de mim. Hoje eu entendo que isso afasta, né? Estava dentro da igreja, mas afastado. Isso.
Adriano, eu fiquei sabendo que você escreve letras gospel ou evangélica. Sim, sim. Quantas? Desde quando você escreve? Eu escrevi algumas, vamos supor, umas 10 letras, mas assim que eu cheguei, nunca gravei nada. Isso. E antes de eu vir para a igreja, eu fazia parte da música secular, sertanejo. Inclusive, eu e o meu irmão era uma dupla. E ele converteu primeiro. Um dia eu estava esperando ele para o ensaio, ele foi num culto da Assembleia de Deus, qual o ministério o irmão conhece, né? Faz parte, né? E ele me ligou falando, Adriano, vamos terminar a dupla. Acabou. E eu aceitei Jesus. E eu, como assim? Aceitou Jesus? Acabou. Aí eu continuei sozinho. Só que nessa minha caminhada sozinho eu virei um cantor solo na época. Na Lindoveiro, pelos bares ali, o inimigo humilhando mesmo. Que daí entrou os vícios, né? Isso. Eu já era viciado em bebida, posteriormente drogas. Então foi como se diz, o Espírito Santo me buscou como se diz, é lamaçal, cara. Vamos falar assim, igual o filho pródigo mesmo. Foi ali que ele me buscou ali. E eu ali, o inimigo, eu acho, e Deus me mostrando algumas coisas, levantava o irmão, tem um irmão chamado Jura, que eu estava em bar, ele chegava na época e falava assim, olha Adriano, eu em vez de orar para mim, eu fico orando para você. Deus está me cobrando sobre a sua vida, você tem um chamado. Ele vinha falar isso para mim. E eu ia na cela, né? Isso lá no comecinho, né? Mas em antes teve todo esse trabalho. Meu irmão foi o primeiro a se converter, a servir ao Senhor. E depois, acho que um dos dois, onde eu conheci a minha esposa até nesse meio, uns 2 anos e meio, 3 anos depois que eu fui chamado, assim, que eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Aí, na igreja, eu comecei a escrever alguns louvores, nada gravado, né? Mas tem um vídeo no YouTube, bem simplesinho de violão. Eu vi lá, muito bom. Glória a Deus. Aquele louvor foi o primeiro louvor que você escreveu? Não, o primeiro louvor a gente escreveu na quadrangular. Pode tocar, consegue? Servo. Se não quiser, pode cantar outro. Eu acho que eu não vou lembrar ele inteiro. Não vou lembrar. Não vou lembrar ele inteiro. Vê outro então para a gente ouvir, pode ser? Pode ser. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Deus poderoso. Seu nome é Jesus de Nazaré, o caminho, a verdade e a vida. O mesmo ontem e hoje para sempre será. Mudou a minha vida, a minha história, mudou o meu pensar, mudou o meu falar. Foi naquela cruz, seu sangue derramou, a morte ele venceu e vivo ele está. Sobre as nuvens do céu, ele vem com muita honra e louvor. Nosso
Glória a Deus. Aleluia. Muito Jesus. bom. É o mesmo que eu vi no YouTube, né? Isso. Gravei, hein? Glória a Deus. É bênção pura. Adriano, deixa eu entrar em um assunto aqui. Vivemos em um tempo onde a coisa está ficando um pouco estreita para quem é crente de verdade. Isso aqui não é uma crítica às pessoas que pensam diferente. É uma forma de levar luz, tá, para jovens, inclusive o seu líder de jovens. Porque, querendo ou não, os jovens que eram para ter base bíblica, eles dependem muito de alguém maduro no Evangelho. Sim. Depende muito de um pastor sério, de uma igreja Sim. séria para levar a palavra. Caso contrário, eles são manobrados pelas palavras fraudulentas que algumas pessoas estão pregando. Esses dias eu fui pregar na igreja e me deram um tema. E o tema foi vinde como estais. Aí você vai buscar de fato na Bíblia isso aí. Aí você vê que não existe esse vinde como estais. Criaram há um tempo atrás esse vinde como estais. Né? Ah, sim. Criaram. E com isso fica, vinde como estás, viva como estás, não tem problema porque Jesus te aceita como você estás, até porque Ele é o amor. Então, é necessário levar a luz para os jovens. Então, a pergunta que eu faço para o senhor, qual a sua opinião no tocante a crentes, a vasos de Deus, vasos escolhidos, começar também a cantar música secular? Eu acabei de ouvir o senhor falar aqui que você tinha uma dupla, né? Sim. Fazia parte de uma dupla, e teve que acabar com a dupla sertaneja para viver um caminho diferenciado, um caminho com Cristo. Glória a Deus. Isso já me dá resposta, mas eu prefiro perguntar para que a resposta dele comece a adentrar aí na sua casa, no seu celularzinho, e você, jovem, comece a entender do que se trata. Eu entendo que tudo que você ouve, você atrai. Mais uma vez, tudo que você ouve, você atrai. Verdade. Não adianta querer ouvir Ivete. Eu tenho que citar o nome, Sim. né, porque é figura pública, eu não estou fazendo crítica aqui a ela, mas sim a arte dela. A minha sorte foi ver você cair do céu, a paixão verdadeira, e levantou poeira, poeira, poeira. Se você for ver isso aí no mundo espiritual, é Satanás. Sim. E os jovens, às vezes por ignorar cafonas como a gente, falam, não, é amor. Não tem nada a ver. Complicado. Mas, enfim, a pergunta é sua. Qual a sua opinião no tocante crente, vaso, a começar a entoar, a cantar músicas seculares? Irmão Deliang, no começo, isso aí me prendia, né, a música. É muito forte isso aí. Forte. Só que o sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus, ele é mais ainda, né? Que ele vem, eu vejo falar como um fato inexplicável, o lavar das nossas almas, né? Os jovens, assim, sobre a questão de música, eu vejo assim, não tem como servir a dois senhores. Não tem como servir a dois senhores. Hoje, eu não consigo ouvir música desse tipo, assim, me incomoda. Me incomoda. Eu gostava. E quando eu analiso as letras, eu vejo que aquilo não está edificando. Quando eu vejo a cruz do Calvário, nosso Senhor Jesus, a remissão dos pecados, assim, o trabalhar que Cristo fez pela humanidade, as pessoas não entendem, eu fico assim triste. O que a gente fala é palavra de Deus. O jovem que ele quer servir a Deus, ele não pode servir ao mundo. E não adianta querer modernizar. Eu vou curtir aqui, eu vou ouvir. Não tem, porque daí vai ser um jovem frio, né? Não vai ter aquela espiritualidade. Vai na igreja e vê o irmão na bênção, vê o irmão profetizando, vê o irmão dando glória a Deus, e ele não sente aquilo, porque eles estão vazios. E quando chegamos na igreja, temos que nos separar, né? Eu vejo como uma separação. Ou seja, no questão tocante aos jovens e ao mundo, como não dá para servir a dois senhores. Eu penso assim que hoje, como estou vendo os jovens, assim, faço parte do ministério, teve um teatro que a gente fez, inclusive, na festa da igreja, 5 anos agora, dia 11, né, amor? Dia 11, e
tinha um teatro, e o teatro, ele é um teatro gospel, só que a música era uma banda de rock. E me mostraram isso na igreja, ensaiou, eu não sabia, né? Ali a música, a melodia era muito bonita, inclusive está lá no Facebook lá. Só que a gente mudou essa música. Aí na madrugada e antes, Deus me incomodou para orar, uma coisa que está acontecendo de um tempo para cá, não acontecia. Acordou, vai orar. Eu, o que é isso? Dobrei o joelho e pedi por esse dia, porque ia passar esse teatro, né? E daí no dia, aí a Mari tentou me expressar no dia lá na correria, já não começou. Aí começou lá, fomos lá para a chácara montar esse teatro, tudo, começou o ensaio. A Mari chegou, minha esposa, falou assim: você sabia que essa música aí, eu estava pesquisando, ela não é evangélica? Ela não é de uma banda de rock, foi feita de amor para um filme, tal, tal. Eu falei: eu não sabia, mas agora a gente vai parar. A gente parou e começou a caçar um louvor ali, meio que das 2 da tarde, o teatro era das 6. Festa da igreja, 5 anos. Ali começou. Aí veio o louvor. O Deus usou o irmão Paulo e trouxe aquele louvor lá. Como que é, amor? É aquele do oceano. Não é. É um parecido com oceanos. Enfim, um louvor que casou. Foi melhor. E a unção de Deus esteve ali. Isso. E daí eu vejo que Deus defendeu nós, o ministério e a igreja disso. Porque se a gente, como foi ao vivo, aí vai esse teatro com essa música de fundo, realmente posteriormente a gente ia receber as críticas, porque não pesquisamos. Mas Deus, ele pediu para mim orar um dia antes, e no dia a gente foi saber que não era música, e no mesmo dia Deus entregou um louvor. Eu vejo que o jovem que quer servir a Jesus, ele tem que renunciar. Tem que renunciar. Eu renunciei a amigos, eu renunciei lugares, e hoje eu fico assim, eu falo para eles: não tem como, é adoração. Nós somos adoradores, chamados a adorar a Deus. As pessoas que estão cantando música secular, eles buscam a sua própria glória. Isso. Eles buscam interesses próprios deles, né? Eles buscam glória para eles, aplauso para eles. Não, nós, crentes evangélicos, temos que buscar a glória de Deus. É diferente, nós cantamos para Deus e buscamos a glória de Deus, glorificar o nome dele. E a pessoa que quer conciliar as duas coisas, ela pode até que fazer. Só que assim, a presença do Espírito Santo não está, é uma pessoa que não tem resposta de oração, é fraco espiritualmente, enfraquece, porque ela vai se contaminando com as coisas do inimigo. Jesus, ele deixou bem claro no deserto. Se ajoelhares, me adorarei, e adorar, o Satanás pedindo adoração, né? Na passagem do deserto. Só um pouquinho em toque de glória. Pedindo, e Jesus: afasta-se, adorará somente o Senhor, meu Deus, né? Então, está explícito. Só que os jovens hoje, as igrejas, estão se desviando, muitos estão trazendo coisas do mundo para a igreja, e eu vejo que isso aí nunca funcionou, nunca vai funcionar. O que sempre vai funcionar é o sangue de Jesus, a transformação e levar o Evangelho. Glória a Deus. Boa explicação. Eu acredito que essa ideia de levar algumas músicas, existe igreja que toca algumas músicas ainda, né? Eu fiquei chocado. Eu respeito a liderança, o ministério que fez isso, mas, enfim, não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Então, tudo começou com aquela ideia do amor. Esse amor que estão pregando por aí fora tá maquiado, tá velado. Por trás desse amor existe uma alta consequência. Alguém, esses dias, num podcast, falou assim: como Deus te vê, né? Que não crê na Bíblia, mas a pergunta que fizeram para ele foi: como Deus te vê? E isso ele gostou, porque ele hoje diz que é ela, né? Então isso ele gostou. Aí eu tive que refutar, e eu disse: Deus te vê do mesmo jeito que ele viu aquele povo lá no tempo de Noé. E ele vai agir da mesma forma para quem não se arrepender dos pecados. Com certeza. A porta vai fechar por dentro, porque ninguém consegue abrir por fora, e na hora certa vai vir o julgamento. Simples. Se quiser encontrar palavras de romance, de amor para maquiar o pecado, dentro da Bíblia não encontra. Não encontra. É verdade. Então, tudo começou com aquela ideia. Não sei qual é a opinião do senhor, já o senhor pode dar. Tudo começou com aquela ideia de julgar a Damares. Tu lembra que julgaram tanto a Damares? Disseram que a música, o louvor dela, Sabor de Mel, não é cristocêntrica.
E eu fiquei me perguntando por muito tempo, e eu vi várias igrejas proibindo, respeito quem proíbe, mas aqui é livre, tá? E eu quero até comentar com o senhor sobre isso aí. As pessoas falaram muito sobre isso aí, e a pergunta que eu faço é: o que tem na música que não é cristocêntrica? Porque a Bíblia lá atrás fala daquilo que Damares falou. Por exemplo, Moisés anuncia para o povo, para Faraó, que Deus vai mandar praga. E ele não obedeceu. Chegou a praga 1, a praga 2, a praga 3, chegou até a praga 10. E ele não obedeceu. No fim das contas, mandou perseguir o povo. Deus abre o mar, sopra, abre o mar. E após isso, Moisés toca, vou destruir todos eles. Da mesma forma que a Damares disse, vão estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus, sim, brilhando em você. É pecado ver Jesus brilhando em você? Não. E quem lutou contra você ficar lá, poxa, era protegido ele. Cara, mas e agora? Ele está tão longe agora e eu estou aqui no mesmo lugar. Eu preciso me converter porque eu julguei aquele irmão. Eu julguei o levita Adriano. E eu estou aqui. Deus exaltou ele porque ele perseverou e eu estou aqui. É pecado isso aí? Então eu não vi, para você que está me ouvindo aqui, algo de errado na música de Damares. Agora eu vou te falar uma aqui, bem bonitinha, que vocês cantam aí e não percebeu ainda. Como é aquela música, Ladinho, que eu gosto de mudar? Aquela música lá que eu gosto de alterar ela. Lembra? Canta um pouquinho para me ver. Eu não lembro agora. Tem uma música bem atualizada que ela fala, eu vou ter que lembrar. Fique aí, eu vou ter que lembrar. Vamos ter que olhar, não esqueci. Música atualizada, é de uma levita que gravou só uma música só. Depois ela começou a gravar outras. Meu Deus, eu vou ter que lembrar. Não é da menina do deserto, não. Canta um pouquinho pra me ver. Do deserto. No deserto. Não, é bem bonita ela. A Maria Marçal é uma benção. Marçal é benção, aquilo é top. Glória a É Deus. um outro Eu louvor. vou deixar pensar. Isso. Eu vou mostrar pra quem. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. E vou deixar pensar que o projeto falhou. Aí vem. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impacto. Peraí. A pergunta que eu deixo. Quem vai mostrar pra quem? Eu vou chegar depois só para impressionar. Deus precisa impressionar alguém, se é que está falando de Deus? Deus precisa impressionar alguém, se é que está falando de Deus, então eu creio que não é Deus. É o homem falando. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu estou montando um contexto porque isso aí não tem Deus. Eu não vejo Cristo nisso aí. É muito bonita, é legal cantar. Mas já que estamos falando aqui de uma música de Damares que condenaram, que não tem nada a ver, vai olhar e ver Jesus brilhando em você, e agora vem outra pessoa e canta, eu vou mostrar para quem achou que terminou, eu vou chegar depois só para impressionar. Jesus não precisa impressionar ninguém, então é um homem tentando impressionar outra pessoa. É um quesito complicado. É um ato de vingança, parece. Me desculpe, quem estiver aí discordando, se inscreve e vem para cá para nós conversar. Mas, agora dê a sua opinião, pastor, não, Levita Adriano. Glória a Deus. Sobre essa música de Damares. Sobre Damares eu vejo quando Deus ele se manifesta às pessoas, quando ele se manifesta a Gedeão, varão valoroso, Deus ele dá uma fortalecida, né? Maria, mãe de Jesus, bem-aventurada, né? Isso. Deus quando ele se manifesta com uma pessoa, a gente vê que ele sempre dá uma mexida ali no íntimo da pessoa para que ela venha servi-lo, né? Sobre o louvor da Damares, esse louvor eu vejo como não assim
ele é um louvor assim que está falando de Deus ali. Só que ela colocou umas palavras que outras pessoas, quando vão bem assim por quesito assim de religiosidade, aí quer aqueles louvorzão, mas assim, da linguagem, né? Isso. Ela está expressando o que ela sentiu de Deus, né? E está falando de Jesus, né? Inclusive esse louvor toca, a gente canta ele na igreja, é uma benção, né? E o povo sente. O povo sente, porque está exaltando a Deus e tem essa briga, né? É ou não é? É ou não é? Uma das coisas que eu vejo, assim, que tem que analisar o profundo lá, né? O profundo. Tem uma história. Ver a pessoa, né? Que está por trás do louvor, testemunho. Que a gente, que nem eu estou começando agora no Evangelho, não tem como eu chegar e querer ensinar alguém que já está há mais de 20 anos, um exemplo, né? Então eu tenho que ouvir, aprender e buscar mais, né? Buscar mais. Isso, concordo. Existe as mesmas pessoas que falaram contra a música de Damares são as mesmas pessoas que colocam hoje músicas mundanas no seu Play Store, na sua casa. É aí que mora, quer muito amor e acaba se confundindo. E Deus não está, né, nessa ideia de trocar o que é a palavra mesmo que seja dura, é a palavra por alguém aqui fora que fala muito sobre o amor. E por trás desse amor existe uma consequência muito grande. Teve um louvor, eu estou falando de louvor aqui porque é levita, então eu estou falando com uma pessoa que pode falar sobre louvor. Teve teve uma música secular, na época que eu assistia novela, que hoje eu não assisto mais, não tenho vergonha de falar, tá? A novela, o nome era Avenida Brasil. Avenida Brasil. Você assistiu, não foi essa cara? Eu acho que... Isso era na CBT? Não, era na Globo. Na Play Play. Aí tinha uma música lá que embalava a Nini e o Serginho. E a música era muito bonita. Muito bonita. Eu olhava assim, rapaz, que música bonita. Mas só que eu sou muito curioso. E eu falei, não, tem que ver o que é isso aí. Era muito bonita a música. E tocava na alma do cara. Eu falei, rapaz... Aí eu pesquisei, mas não encontrei. Até que um dia apareceu Serginho Brau. Sabe quem é, né? Serginho que bate os tambor, que solta pipoca. E para quem já morou em Salvador sabe, bate tambor, solta pipoca na avenida e treme tudo por lá. Um bocado de demônios. Aí ele apareceu numa reportagem dizendo que a música era dele. E que ele ofereceu para alguém lá, uma entidade. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, tocando... na novela, embalando um momento de amor entre o casal e muita gente aderindo. Aí depois de algum tempo eu comecei a refletir e eu comecei a me perguntar, será que não está trazendo maldição também para as pessoas que estão ouvindo, achando bonitinho? Nem sempre por trás de uma música bonita, que fala de amor, traz bênção para o seu lar. É verdade. Tem pessoas que vivem uma vida miserável em casa. Por quê? Porque coloca dentro do seu lar. Toda música que você coloca dentro do seu lar está profetizando contra a sua vida, a sua família, seus filhos. Porque por trás dela existe uma consagração. Ele mesmo falou que consagrou a música a uma entidade. Com certeza. Assim como o Senhor, com certeza, a sua música se oferece para quem? Para Jesus. Pegou? Mais uma vez, a sua música se oferece para quem? Para Jesus. E você acha que o cara que mora lá, bota no tambor, mexendo com feitiçaria, satanismo, oferece para quem? Aí você acha bonitinha, não investiga de quem é, traz para no seu lar, vive consequências maléficas e depois vai para a igreja, querendo que o pastor cure, querendo que o pastor faça alguma coisa e buscando solução de tudo quanto for jeito. O que mais eu vejo, Levita Adriano, os nossos irmãos, com todo respeito, isso aqui não é para afrontar, é apenas uma correção. Sim. O que mais eu vejo é irmãos nossos que tá na igreja todo dia, mas você abre o status dele e está lá, uma música mundana. Está caído. Está caído. Tá precisando. Falou tudo. Está caído. É igual a pessoa que... Perdão. Pode falar. É igual a pessoa que bebe e parou de beber e você vê com um energético. Já está caindo. Né? Começa por ali. Eu falo porque eu fui especialista em álcool, né? Fui usuário de drogas. Jesus me tirou, como eu falei por mão, do lamaçal, né? E eu vejo que e essas músicas, por exemplo,
nada contra. Eu gostava muito de Charlie Brown Jr. Eu tinha um sonho de ter uma banda de rock na época. Era um espelho para mim. E o vocalista, Rodolfo Abrantes, o que faz uma pessoa que nem ele largar tudo e servir a Jesus, se não for obra do Espírito Santo? Ele, famoso, melhor banda de rock do Brasil, melhores cachê, e do dia para noite ele virou crente, e crente mesmo, crente pentecostal, né, que fala, né, que busca a presença do Espírito Santo, que não tem vergonha. Ele falou que as irmãs iam orar lá, ele põe uma irmã, eu vi o testemunho dele, colocou a mão nele, começou a orar para profetizar uma cura, e Deus estava curando, ele tinha um câncer, testemunho do Rodolfo Abrantes, e ele foi curado desse câncer, ele sabia que ele ia morrer daquele câncer, ele estava até desanimado da vida. E eu vejo o Charlie Brown Jr., ele começou na Bola de Neve. Eu não posso falar assim do que aconteceu com ele, o final, assim, mas eu vejo assim, que a música dele, que ele cantou, que influenciou muitas pessoas, o final da banda Charlie Brown aconteceu o quê? O Renato, baterista, convertido na Bola de Neve, dando testemunho, missionário. O Chorão e o Champião não aguentaram a pressão. O Champião veio a se matar e o Chorão não conseguiu segurar o vício. Aí, olha onde a música, assim, aquele sucesso levou eles, né? E o Chorão chegou até a estar na igreja Bola de Neve uma vez, o pastor Rina falando isso, eu vendo os testemunhos, sabe? E eu vejo assim, e do mesmo lado, assim, a gente vê lá atrás, Mamonas Assassina, aquela coisa, o pastor indo para Deus levantar um pastor para ir na casa avisar, dando livramento. E ele acontece tudo aquilo que era para acontecer. Esse lado eu já não sei como falar, mas eu vejo assim, o mal que traz. Porque quando tem as pessoas mais conscientes, que eles acham que tem consciência, mas toda consciência morre e acaba, né? Salmo 146 fala que toda consciência morre na sepultura e descansa e acaba. Consciência humana, o que salva é o espírito em Jesus, não tem outro caminho. E eu vejo as pessoas que como eu era, a música me levava a beber. Em mim influenciava isso. Mas alguns amigos falaram, não, em mim eu não deixo a música influenciar. Mas assim, mesmo que ela não influencie ele para algum vício, tem uma determinada área que se a gente estiver dentro de uma igreja séria, a gente vai ver que está caído. Está caído às vezes no emocional, na pornografia, na mentira. Porque só existe o sangue do Cordeiro para tirar as pessoas. E esse lado musical, ele é uma afronta, assim, o homem, o Satanás, ele põe o homem para ser exaltado, para matar ele. Isso. E Jesus, ele nos ensina a exaltar a Deus, a dar louvor a Deus. Davi, né, ele escrevia louvores a Deus. Então eu vejo assim que o manifestar da música é de Deus, mas o inimigo quer pôr a mão. Mas tudo que ele põe a mão leva à morte. Eu costumo dizer, às vezes, para algumas pessoas, sua colocação foi muito boa, eu costumo dizer que isso aqui com base bíblica também, a música, ela foi feita para quê? Foi para o homem? Não. A música foi feita para a adoração a Deus, apenas a Deus, desde o princípio. Segundo a Bíblia, Deus criou um anjo, você sabe muito bem da história, Sim. E o anjo não cantava, quem canta é nós. Né? O anjo, ele emitia sons. Nossa, Pegou? amém. Quem canta é a gente, emitia sons. Até que o dia ele achou que ia ser melhor do que Deus. Eu vou subir. Ele estava na terra. Segundo a Bíblia, eu vou subir e vou montar o meu trono acima do de Deus. E seria igual a ele. Foi ali que ele caiu. Sim. Deus coloca para fora. Ele era tão monstro. Esse anjo era tão monstro. Um monstro no sentido de atrair pessoas. Não se iluda com multidões. Show. 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Não se iluda. Nem sempre é algo natural. Nem sempre é Deus. Às vezes tem trevas por trás daquilo ali. Com certeza. Voltando à história, levou a terça parte dos seres que estavam lá em cima, dos anjos, terça parte dos anjos, segundo Apocalipse. Aí vem, para ficar bem bonito aqui a história, quando tudo acalmou lá no céu, Deus desce na terra e cria o primeiro homem. O que foi que ele fez? Glória a Deus. Colocou o que estava dentro dele no homem. E o mais legal de tudo, Eita, glória. ele colocou o louvor em você. Aleluia. Quem tinha era o anjo. Glória a Deus. Quem tinha era o anjo. Mas só que ele não falava. Procura na Bíblia. Em qualquer livro que você
quiser pesquisar, ele não falava. Ele emitia som. Hoje, nós temos a imagem que ele queria ter e nós cantamos. Eita glória. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Ele queria isso aqui. Ele queria isso aqui. Por isso que todos os dias ele luta para derrubar você. Todos os dias ele vai inventar uma história dizendo assim, é o amor, pode cantar essa música, isso pode. Ou seja, desviando você do foco, porque o foco de quem canta é cantar para Deus. O foco de quem canta é adorar a Deus. Então a ideia do diabo é tirar essa ideia da sua mente. A ideia do diabo agora, nesse momento aí, é dizer para você que nós somos cafona, que nós somos bobos, não sabemos o que estamos falando. E não é por aí. No mundo espiritual existe uma guerra para lá de sério. Enquanto nós estamos falando isso aqui, você sente aí, não sente? Sente, irmão. Enquanto nós falamos isso aqui, existe um mundo espiritual lutando contra a sua vida e dizendo, besteira, muda. É besteira isso aí. Você pode fazer o que for. Está tudo tranquilo. Porque Deus é amor, Deus perdoa. Mas haverá um tempo que não haverá mais essa chance de você ouvir isso aqui. A música, vou finalizar aqui que vou passar para ele. A música, ela foi feita exclusivamente e unicamente para adorar a Deus. Você quer ouvir uma coisa? Só para finalizar. Eu acho legal, eu não vou criticá-lo aqui, mas eu acho legal muitas músicas românticas evangélicas. Mas tem muitas músicas românticas evangélicas que não adoram a Deus. É mais para impactar a carne. E ainda assim, estou sendo muito duro aqui com essa palavra, e ainda assim, eu digo para você, música romântica que não vincula Deus e o casal, não tem parte com Deus também. Não tem parte, porque o único propósito era adorar a Deus. Então, se você vai fazer uma música para um casal, você tem que vincular Deus ao casal. Se for só para o casal, você está igual a música do mundo. É verdade. Vamos lá, vamos finalizar. Nós passou de meia hora, geralmente é meia hora para quem está iniciando. Glória a primeira a Deus. vez. Amém. O assunto ficou bom. Aleluia. Levita Adriano, hoje, esses dias eu estava vendo aí na internet um assunto muito polêmico sobre levitas, pregadores que cobram. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso aí. É bem verdade que a Bíblia já fala que o trabalhador é digno do seu salário. Todo trabalhador tem que ter o salário, mas infelizmente tem algumas pessoas que ficam criticando aí, recebeu, enfim. Sua opinião e já vamos terminar. Tá ok. Sobre isso aí eu vejo assim, eu vejo um erro dos irmãos, porque quando estava no mundão, as pessoas pagavam caro para torcer, para times, pagam caro em shows, pagam caro em droga. E quando vem uma pessoa para abençoar, que ela sai de uma cidade, Deus vai levar até outra, esses mesmos irmãos que foram resgatados pelo sangue de Jesus, vem falar que essas pessoas estão cobrando caro. Um exemplo, existe os absurdos, isso é claro, né? Mas se está dentro do padrão que a igreja pode abençoar, que os irmãos podem abençoar, eu abençoo. Eu abençoo e acho que a igreja tem que fazer isso. Porque se nós não abençoarmos os nossos irmãos, como que ele vai se locomover? Se eu não ajudar a igreja em dízimo e oferta, como que a igreja vai se manter? Isso aí é um ato de fé, não fazendo Deus de troca, mas Deus honra. Deus honra pela fé, sim, Ele honra pela fé. Eu vejo que, por exemplo, o pastor tal cobrou um absurdo, aí eu vejo como exagero, mas o necessário, eu vejo assim, que os irmãos têm que abençoar. Se um pastor sai de uma cidade, vai para um outro estado, a igreja e os irmãos têm que abençoá-lo. Porque ele está. E outra coisa que as pessoas confundem, eu já fui criticado isso num post do Júnior Trovão que teve sábado, foi sábado passado? Nós fomos lá, nós levamos o congresso do Ministério de Jovens, fomos abençoados na palavra, estivemos lá, foi uma bênção, eu me fortaleci muito, nossa, foi para mim muito abençoado, sabe? Porque eu venho assim, começando no Evangelho, né? Então, um culto bem pentecostal mesmo, assim, foi uma bênção. E um irmão, ele veio no Facebook, na Messenger, me criticar o pastor Júnior Trovão, tudo.
eu fiquei pensando, só que eu não discuti com ele, né? Eu deixei ele falar as opiniões dele, tudo. Ele disse, porque eles têm que trabalhar. Aí eu vejo assim, se um pastor foi levantado e Deus levantou ele, como é que ele vai estar lá numa empresa? Um exemplo, eu vejo assim o ministério, o pastor está lá numa empresa trabalhando, ok, eles querem assim. Aí o irmão liga lá, fulano aqui precisa aceitar Jesus agora. Ou seja, ele foi chamado para a obra. E Jesus, quando ele chama os discípulos manteram o trabalho dele, mas eles estiveram com a obra. E posteriormente eles abandonaram tudo e foram para a obra. A pescaria, né? Pescaram, cataram os peixes e foram o quê? Com Jesus, ter com Jesus, e Deus abençoava. E o ministério é isso. Eu acho que há uma certa erro dos irmãos em falar que o pastor não pode cobrar. Não, ele tem que receber. E Deus, e eu abençoo, eu tenho esse ponto de vista, porque hoje, quando eu não era convertido, eu via isso aí. Mas eu vejo quanto que é o sofrimento de um pastor hoje. Hoje eu vejo o pastor Luiz, eu vejo o sofrimento, assim, que eu falo assim, o cansaço, a busca, orar, interceder. Nós estamos falando de vidas, né? Vidas, então são coisas sérias. E as pessoas, elas não querem abençoar. Mas eu por outro lado, eu vejo um lado errado, porque quando estava no mundão não fazia conta para bebida, droga. E agora que está na casa de Deus, quer para você abençoar aquilo lá para crescer. Que se você abençoar o seu pastor, vai crescer o ministério, vai ter mais obreiro, vai ter mais levita, vai ter mais instrumento, vai ter isso, vai crescer o corpo de Cristo. Não, eles se fecham e vão lá só ouvir a palavra, receber para si e não passam para os outros. Isso aí é um erro, né? Eu, na minha opinião, eu abençoo e quem abençoa é abençoado. Concordo. Falou tudo. Gostei da explicação dele. Concordo. Não procure saber, não. Eu vou só te falar. Geralmente, quem fica falando contra dízimo, oferta, quem fica falando contra o pregador que recebeu X valor, são pessoas que não ganham uma alma. Procura saber, nem procure, mas se você quiser procurar saber, você procura, não ganha uma alma. Geralmente as pessoas que estão caçando santidade em cima de dinheiro, são pessoas que amam dinheiro. E acabam se tornando pessoas malditas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Então, eu entendo, esses dias alguém falou que são prostitutas do evangelho. Eu falei, que irmão é esse, rapaz? Aí eu peguei e escrevi, mano, ele mora lá no outro lado do mundo, né? Aí eu falei, mano, vem pregar na minha igreja. Só isso. Você está falando contra quem recebe, então vem pregar na minha igreja. Aí, não, você... Poxa, mas peraí, quer dizer, pro trovão vale, mas para você não vale. Pegou? Então, você vem, eu não vou te pagar passagem, não vou te pagar nada. Vem pra cá. Temerário, né? Você entende? O próprio Jesus falou, lançou um convite para Pedro. Pedro, ó, a proposta de Jesus, larga tudo e vem para cá, ó. Pedro, vem comigo, porque eu vou te transformar em pescadores de almas. Aleluia. Da glória. E aí? Vai contra a palavra de Jesus? Mandou largar tudo para ser pescadores de almas. Aleluia. Então, toda pessoa que fica na internet, as pessoas que ficam na internet muito brabo. Né? Escreve tudo que pensa, tudo que quer, mas na hora de ser confrontado não quer ser confrontado, não tem base. Não tem base. Entendeu? Não pode receber. Esses dias eu vi alguém colocar aí um post de pessoas que estão recebendo um valor muito alto. Eu falei, simples, é só não pagar. Só não pagar. Agora, criticar quem está cobrando alto, deixa no canto. As pessoas, você quer ver uma coisa? O senhor é levita e sabe muito bem. As pessoas que falam muito contra isso aí, não sabe quanto é para gravar um CD hoje. Um CD não, né? Que hoje não existe mais CD, né? Para você produzir um louvor hoje, uma música hoje. Vai na MK, leva 50 mil para você ver se você grava alguma coisa lá. Não. É 160 mil mínimo. 160 mil mínimo. Para você gravar umas besteirinhas. Pacote completo, 300 mil reais. E aí? O anjo vai descer do céu com uma mala cheia de dinheiro e vai dar toma quebrando. É assim? Não é, meu amigo. Entendeu? As pessoas que ficam criticando pregador que cobra, não sabem que esses pregadores tipo Trovão, Raí e outras pessoas, existe um CNPJ aberto no nome deles. E ele tem funcionários para pagarem. Sim. A agenda desses camaradas são terríveis. Glória a Deus. Entendeu? Para você chamar eles, tem que chamar 7 meses antes. Aleluia. 7 meses, se ele tiver uma brechinha,
assim, daqui a uns 3 meses ele vem. Mas caso contrário, não vem, porque está lotada a agenda. Então você acha que por exemplo, o Trovão, você acha que ele atende 1000 ligações? É um escritório que ia trabalhar com ele. Então, quando o camarada cobrar 7, 8, 10, sei lá, se não puder pagar, não critique. Chama um irmãozinho do banco que você deixa lá quietinho, sem dar oportunidade. Chama a irmãzinha que canta, a irmã que prega. É verdade. Dá valor que tem na casa. Agora, não dá valor que tem na casa e fica criticando quem está fazendo a obra, ganhando almas. Mas espera aí, não. Eu tenho que levar Júnior Trovão, porque eu vou tocar aqui na malícia de alguns. Por quê? Porque o Júnior Trovão, quando chega na sua igreja, lota de gente. Aí você quer o movimento, mas na hora de arcar com a responsabilidade você não quer. Não vou nem chamar de falso profeta, que é perda de tempo. Mas, Adriano, Levita Adriano, quero ouvir mais uma música, se puder. Mais uma? E vamos finalizar esse podcast de hoje. Gostei de conversar contigo. Tá? É bênção pura. Amém. Logo, logo eu quero ouvir a pregadora, sua esposa, o nome dela é? Amém. A Mari. A Mari, tá? Glória a Deus. Vê o dia que ela puder vir, vai ser bênção. Sim. Vamos ouvir. Em nome de Jesus. Pode ser um louvor aqui. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Sua majestade é real, sua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bênção pura, bênção pura. Deus é Amém, bom. varão. Glória a Deus. Meu amigo, quero desde já te agradecer pela sua cooperação aqui com a gente. Eu fiquei muito feliz em receber, tá? É um prazer O prazer imenso. é meu, irmão. E Deus continue te abençoando, o Senhor, Glória a Deus. a sua esposa, ministério, família, Amém. Amém. tá? E espero receber o Senhor aqui outras vezes. Em nome de Jesus. Tá? Dessa vez com outras pautas. Acho que as pautas hoje foi meio pesada. As Glória a pautas, Deus. a pauta hoje foi meio pesada. Mas é tudo para a glória de Deus, porque eu creio que não adianta querer fugir daquilo que
daquilo que é verdade. E a verdade tem que ser exposta, e às vezes vai doer em algumas pessoas, às vezes vão ser criticados por alguns, mas o importante é ser aplaudido pelos anjos por ter falado a verdade aqui na Terra. Sim, sim. Adriano, deixa uma palavra aí para quem o senhor quiser, um abraço, e vamos finalizar agora. Glória a Deus. Queria deixar uma palavra, né, ao meu pai, minha mãe, toda a minha família, minha esposa, né, ao Ministério Tenda da Congregação, pastor Luiz Souza, pastor Osfeli, todos os irmãos lá do Ministério Jovens, né, que Deus venha abençoar cada um em nome de Jesus. Agradecer a Deus por esse momento, toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus. E esses dias eu estava pensando rapidinho, o apóstolo Paulo, né? A gente vê o apóstolo Paulo, ele sofrendo tudo aquilo, quarentenas, chibatada, e ele não desistia do reino. E quando eu vi essa palavra, eu descobri que eu estava fazendo pouco pelo reino, ou seja, eu preciso fazer mais, nós precisamos fazer mais e buscar mais de Deus. Buscar de Deus e afastar do mundo, né? Sermos crentes assim, verdadeiro, crente que busca a presença do Espírito Santo. E a Bíblia diz que se buscar, acharemos, né? Então, eu agradeço esse momento, em nome de Jesus, ao irmão Deidiang por ter dado essa oportunidade. Que Deus venha abençoar a sua vida mais e mais, em nome de Jesus. E foi um prazer estar aqui, ter te conhecido, em nome de Jesus. Amém. Finalizado, Deus abençoe a todos.